Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma videoaula da matéria de catalogação. Hoje nós vamos estudar os pontos de acesso. Mas o que seria um ponto de acesso? Ponto de acesso é a forma como o usuário vai buscar a informação. Pode ser pelo nome de um autor, pode ser por um assunto, pode ser pelo título de uma obra, pode ser pela série de uma obra. Tá? Então, essas informações são consideradas como pontos de acesso na catalogação. Para Ribeiro, ponto de acesso pode ser definido como nome, termo ou código sobre o qual pode ser procurado e identificado um registro bibliográfico. No âmbito da catalogação, nós vamos trabalhar com o ponto de acesso principal, que vai ser a entrada principal na catalogação de uma obra, e os pontos de acesso secundários, que vão ser as outras formas que o usuário vai buscar a obra. Tá? Então, outros autores, obras que têm mais de um autor, o primeiro, segundo, terceiro, quarto autor, vão ser tratados como pontos de acesso secundário, os títulos e as séries, lembrando que série também entra como ponto de acesso de título, por ser um título coletivo, e pontos de acesso secundários por assunto. O ponto de acesso principal geralmente é o autor da obra, que pode ser uma pessoa ou uma entidade coletiva. Quando não houver um autor principal, o ponto de acesso principal vai ser ou pelo título da obra ou por um título uniforme, se for o caso. Lembrem que o título uniforme ele é um título que o bibliotecário constrói para diferenciar de outras obras que têm o mesmo título. Tá? Não são todas as obras que nós fazemos títulos uniformes, por isso, quando não for o caso, o título da obra será o ponto de acesso principal. Quando for o caso, podemos usar o título uniforme. O autor pessoal, para o ACR2, é uma pessoa principal responsável pela criação do conteúdo. Por este motivo, pelo ACR2 vincular a responsabilidade pelo conteúdo ao autor principal, organizadores não podem ser considerados pontos de acesso principal na catalogação em ACR2. Nesse caso, quando a obra só possui organizador, o seu ponto de acesso principal será pelo título. Existem algumas exceções. Um compilador ou organizador de bibliografias pode ser considerado como autor principal, porque, no caso, como a bibliografia é uma lista de referências compiladas, eu posso atribuir responsabilidade ao autor por esse trabalho de compilação. Caso contrário, compiladores, coordenadores, editores e tradutores, etc., vão ser tratados como entradas secundárias na catalogação. Tá. Para obras de autoria pessoal, as principais regras do ACR2 nós vamos passar aqui nesta videoaula. Tá? Obras de uma única pessoa, você vai seguir a regra 21.4a. Você vai fazer a entrada invertida pelo sobrenome, vírgula, nome, a não ser que o autor assine apenas com o seu prenome. Aí existem regras específicas para que você faça a entrada direta, como, por exemplo, o Giraldo. Obras de responsabilidade compartilhada com mais de um autor, o primeiro autor será o ponto de acesso principal, a entrada principal da obra, e os outros dois autores serão tratados como entradas secundárias. A responsabilidade principal indicada. Vamos dizer que a obra tenha mais que 3 autores, mas para um dos autores existe um destaque na página de rosto, ou seja, o nome dele está maior, ok? É um exemplo que a gente pode considerar. Nesse caso, eu posso considerar esse autor como entrada principal, mesmo tendo mais do que 3 autores. Tá? Mas, de praxe, obras com mais de 3 autores no ACR2 vão seguir a regra 21.6c2, que diz que obras com mais de 3 autores, o ponto de acesso principal será pelo título, e a gente fará uma secundária para o primeiro autor.
Caso seja importante para o meu usuário, a biblioteca pode decidir fazer ponto de acesso secundário para todos os autores. Coletâneas de homenagens. Eu vou fazer a entrada principal pelo título, entrada secundária para o homenageado. Por exemplo, Luiz dos Santos faz uma coletânea, ele organiza uma coletânea com os melhores poemas de Vinícius de Moraes. Ok? Esse organizador ele não vai ser considerado como ponto de acesso principal. Por isso, a entrada será pelo título. Mas é importante fazer uma secundária para o homenageado, que na realidade é o autor de todo o conteúdo da obra. Correspondências. Bibliotecas não trabalham muito com correspondências. Geralmente são material de organização, são materiais mais comuns em arquivos históricos, principalmente, tá? E alguns arquivos empresariais. Mas, quando acontece da biblioteca ter correspondências, geralmente são publicadas em forma de livro, como nós podemos citar o exemplo das cartas de Padre Vieira. Tá? Nesse caso, se a pessoa se corresponder com até 2 pessoas, ou seja, a pessoa que fez as cartas mais 2 pessoas que se correspondem entre si, eu posso fazer a entrada principal pelo primeiro mencionado na folha do rosto. Caso essas correspondências sejam entre mais do que 3 pessoas, o ponto de acesso também será pelo título. Pseudônimos, autores que assinam obras através de seus pseudônimos. Tá? O pseudônimo será o ponto de acesso principal, tá? A entrada principal da obra, e nós vamos fazer remissivas com o nome verdadeiro do autor. Adaptações. Adaptações, a entrada principal será pelo adaptador. Por quê? Porque quando alguém faz a adaptação de uma obra, essa pessoa muda o conteúdo da obra, muda a história, muda alguns aspectos bem significativos da história, ou seja, ela faz uma outra história baseada na primeira. Neste caso, o autor da obra original não pode mais ser responsável pelo conteúdo, e sim o seu adaptador. Então, no caso de adaptações, o adaptador é o ponto de acesso principal e eu faço uma entrada secundária para o autor e título da obra original. Porque às vezes o adaptador muda até um pouco o título mesmo. Entrevistas. Quando eu tenho uma obra com entrevista, eu vou fazer a entrada pelo entrevistado se o texto reproduzir as palavras exatas do entrevistado. Caso contrário, pelo entrevistador. Na maioria das vezes, os repórteres, eles dão uma melhorada nas respostas dos entrevistados, né? E aí você vai fazer pelo entrevistador, tá? Só se você tiver certeza de que a entrevista vai reproduzir exatamente o que a pessoa falou, é que você vai fazer pelo entrevistado. Obras mediúnicas. Obras mediúnicas, como o ACR2 fala, que o autor principal é o responsável pelo conteúdo e nenhum médium se considera autor daquelas obras, tá? O ACR2 também vai considerar que a entrada principal será pelo espírito. Para o médium, poderá ser feita uma secundária. Quando você faz uma obra mediúnica, você vai colocar o nome do espírito e entre parênteses você vai escrever espírito na frente. Isso você pode verificar na regra 21.26 e na 21.14 do ACR2. Obras de autoria errônea ou fictícia. Às vezes, o autor de uma obra ele não é conhecido, ou ele foi atribuído de forma errônea, ou às vezes é um ser fictício. Tá? Neste caso, entre pelo verdadeiro autor ou pelo título. Se você não souber quem é o verdadeiro autor da obra, entre pelo título. Você pode fazer secundárias para
autoria que foi atribuída erradamente ou fictícia, ok? Obras de autoria pessoal. Obras de autoria desconhecida ou incerta, entrada pelo título. Um bom exemplo dessa obra são os Contos das Mil e Uma Noites, que até hoje não se sabe quem é o autor efetivamente. Autoria indicada por sinais alfabéticos ou não numéricos. O autor desenhou 3 estrelinhas para representar ele, tá? Também vou entrar pelo título. Não tem como fazer ponto de acesso principal por esse tipo de entrada de autoria. Autor que se esconde por palavras, expressões ou pela menção de outra obra. Às vezes o autor ele coloca uma palavra, uma expressão, poema para se identificar, mas não se identifica efetivamente, tá? Se você realmente não souber quem é o autor, você vai usar essa palavra ou expressão como ponto de acesso principal ou até mesmo o título da obra, tá? É uma decisão que o bibliotecário tem que tomar baseado na regra 21.5c. Autor que se esconde sobre iniciais. Você vai entrar pelas iniciais na ordem direta. Isso significa o quê? O autor só assinou R.L. Você não vai pôr L,R, você vai pôr R.L. Ok? Na ordem direta mesmo, não precisa inverter. Não faz sentido inverter. Bem, um outro tipo de autoria que pode acontecer é autor de entidade, tá? Organizações ou assembleias de pessoas conhecidas ou identificado por um nome corporativo ou coletivo responsável pela criação do conteúdo. Ou seja, uma empresa é um autor-entidade, um órgão público é um autor-entidade, um congresso é um autor-entidade. Se a gente pensar que é uma assembleia de pessoas, tá? Reunidas sob um nome coletivo, tá? E assim por diante, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de documentos que geralmente têm o ponto de acesso por uma entidade coletiva. Documentos de natureza administrativa da própria entidade, ou seja, documentos de natureza administrativa da empresa, da organização, documentos legais do governo de caráter religioso, documentos que retratam o pensamento coletivo de uma entidade, aqui no caso nós temos os anais de eventos, documentos que relatam a atividade coletiva de uma entidade, filmes e discos. Tá? Filmes e discos geralmente não têm uma autoria pessoal, geralmente são de autoria de uma produtora, de uma empresa. E materiais cartográficos também. Mapas não têm possibilidade de ter autorias pessoais, geralmente são de responsabilidade de um instituto geográfico oficial. Ponto de acesso principal pelo título. Tá? Quando que eu vou considerar documentos de autoria pessoal desconhecida, coletâneas de obras de diferentes pessoas ou entidades, ou seja, eu tenho uma obra organizada que tem vários contos de vários autores diferentes. Eu vou fazer a entrada principal pelo título. Documentos emanados de uma entidade que não se enquadram nos tipos de autor-entidade. Obras aceitas como sagrada escritura por um grupo religioso, tá? Aqui existem algumas exceções, por exemplo, a Bíblia e o Alcorão são considerados entidades, tá? Então, na Bíblia eu vou colocar ponto de acesso principal, Bíblia, e depois eu vou entrar o título Bíblia Sagrada. E no Alcorão, mesma coisa, tá? As outras religiões vai de analisar bem a obra de cada uma, tá? Se vai ter uma autoria pessoal ou entidade coletiva, ou se realmente a entrada vai ser só pelo título. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Aqui é a ficha matriz que o bibliotecário constrói, tá? Nós temos aqui, nesse miolo aqui, nós temos o ponto de acesso principal, a área de descrição, área 1, indicação de responsabilidade, área de publicação, área de descrição física, área de série, área de notas. Então, este miolo aqui é o que nós chamamos efetivamente de descrição bibliográfica. Tá? Este número aqui no canto é o código de localização, que nós chamamos de número de chamada. O primeiro número, ele se refere ao número de classificação, que representa o assunto da obra,
E o segundo número, ele é o número de autor. A primeira letra é a letra do sobrenome do autor. O número em frente é o número que a tabela de autor fornece para representar esse autor específico. Nós vamos aprender isso mais adiante, como fazer esse número. E o segundo número é a inicial do título, sempre em minúsculo, tá? E aqui embaixo nós temos a outra parte da ficha catalográfica, que são as pistas. Aqui nas pistas são as outras entradas secundárias que eu terei que fazer, tá? Então, aqui no caso tem o assunto, biblioteconomia, tenho que fazer uma ficha secundária para o título e uma ficha secundária para a série. Como que isso fica? Tá? Os pontos de acesso secundários são os que nós listamos nas pistas da ficha matriz. Tá? São todas as demais entradas de uma obra que não são consideradas como sua entrada principal, mas são pontos de acesso considerados pelo usuário em suas buscas. Então, são títulos, outros autores, coleção ou séries e assuntos. O que é importante lembrar? Para todo e qualquer tipo de entrada ou ponto de acesso, o ACR2 possui regras específicas de padronização no capítulo 21, com exceção dos assuntos. Os assuntos serão padronizados pelo vocabulário controlado que a biblioteca utilizar. Aqui nós temos a ficha secundária de assuntos. Reparem que o miolo da ficha matriz permaneceu aqui, as pistas sumiram, o número de localização ficou e é acrescentado um cabeçalho com o assunto da obra. Na ficha de título, o miolo da descrição permanece, o código de localização permanece e acrescenta-se um cabeçalho com o título da obra. Na ficha de série, a mesma coisa, acrescenta-se apenas um cabeçalho com o título da série. Tá? Aí, quando nós temos autores que usam pseudônimos ou que têm várias formas de entrada que o usuário pode buscar, por exemplo, Machado de Assis. Um usuário pode buscar por Assis, outro por Machado de Assis, outro pelo seu nome completo e assim por diante. Tá? E também os assuntos, que nós temos os sinônimos e os assuntos relacionados a eles, são elaboradas remissivas para essas diferenças, para facilitar a recuperação da informação pelo usuário. Então, o que são remissivas? Quando uma entrada principal ou secundária possui mais de uma forma conhecida, apenas uma delas é adotada como oficial para padronizar o catálogo e as demais são indicadas através de remissivas. Então, se por acaso o usuário procurar por uma forma que eu não utilizei no meu catálogo como oficial, ele vai encontrar uma ficha remissiva que vai dizer: veja em tal coisa, que seria a minha forma principal. Tá? Todas as normas para remissivas também estão no capítulo 21. Aqui nós temos fontes de informação. São catálogos, são instituições que possuem catálogos coletivos, onde eu posso consultar as variações de nomes de autores e de assuntos, tá? Que é a da Biblioteca Nacional e da Library of Congress. Então, nós temos uma ficha remissiva, nós temos dois tipos de fichas remissivas, haver e haver também. Haver remete ao usuário, é do cabeçalho não adotado ao cabeçalho adotado. Esta ficha nós usamos para termos sinônimos. Tá? Essas margens elas eram estabelecidas quando se faziam fichas em papel. A ficha ficava desta forma. Se o usuário procurar colégios, o catálogo vai mandar ver escolas, porque o termo adotado pela biblioteca é escolas. Um outro tipo de ficha remissiva é o ver também. Vai remeter o usuário de um cabeçalho ou entrada para outro no catálogo. Aqui nós não vamos trabalhar os sinônimos, nós vamos trabalhar os assuntos relacionados. Alguns assuntos que têm a ver com o que o usuário está buscando e que talvez possam interessá-lo. As margens também eram estabelecidas para a ficha em papel. Tá? Então, aqui nós vemos uma remissiva de ver também, educação, ver também, educação em estado, estudantes, livre leitura e mestres. Eu estou indicando aqui que na minha biblioteca eu tenho esses assuntos também e que, se forem de interesse do usuário, ele pode verificar nesses assuntos também quais são as obras que a biblioteca tem.
Ou seja, os pontos de acesso são muito importantes para a recuperação da informação. No tratamento da informação automatizado, eles vão ser os campos-chave da recuperação da informação. No catálogo de fichas, quem faz o índice da biblioteca é o bibliotecário, com as fichas de entradas secundárias. No catálogo eletrônico, quem vai fazer os índices vai ser o próprio computador. Para isso, eu tenho que indicar quais são os pontos de acesso, quais são os campos-chave onde existem informações que ele precisa gerar índices. Tá? Esses campos eles são marcados pelo programador, ou seja, ele tem que saber quais são os índices que a biblioteca precisa para que ele possa fazer isso no programa, deixar isso já pré-formatado. Tá? E no computador, o padrão e o controle ele é mais importante do que no catálogo de fichas, porque o computador ele não vai verificar se você fez de uma forma diferente um livro igual. Ele simplesmente vai indexar e vai registrar tudo que você registrar. Então, a padronização no sistema informatizado ela é muito mais importante para que você garanta uma recuperação da informação precisa e eficiente. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. E na próxima videoaula nós vamos tratar sobre o controle de autoridade, que é o que nós fazemos para padronizar os pontos de acesso em catalogação. Obrigado.